Bem-vindo a esta conversa com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Sr. Ministro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre o estado atual da economia nacional e um pouco também do Sr. Ministro. Sr. Ministro, qual é o estado atual da economia nacional? A nossa economia continua perante grandes desafios de transformação. Nós temos ainda um domínio muito grande do setor petrolífero. O setor petrolífero é gerador de cerca de 95% da nossa receita de exportações, mas também concorre com perto de 60% da nossa receita fiscal. O peso é grande, mas é um setor que não está sob o nosso domínio. A tecnologia não é nossa, apesar de termos já muitos especialistas angolanos também a operar no setor. Nós não temos como influenciar de forma direta a formação de preços, nós não temos como de forma direta influenciar a produção, mas o facto do setor ter este peso na nossa economia leva-nos a um certo nível de vulnerabilidade. Significa que quando o setor petrolífero, por um ou outro motivo, tem os preços em baixa, ou temos uma queda na produção, e queda na produção temos vindo a assistir basicamente nos últimos 10 anos, há um impacto direto na nossa economia. E quanto mais forte for essa queda, mais agudos são os efeitos perversos sobre a economia. Mas compreendemos todos que é momento de uma verdadeira transformação. Temos estado a falar da necessidade de diversificar a economia e um conjunto de planos e programas para assegurar esse percurso. E o que nós temos procurado fazer, essencialmente, acelerar. Acelerar e aí também agarrarmos alguns vetores desse crescimento, deste processo de diversificação. Um dos setores, e temos falado cada vez mais, tem a ver com a segurança alimentar. Tudo o que concorre para a segurança alimentar. Nós temos de desenvolver esta capacidade de, em relação às necessidades mais básicas, do país ter condição de ir disponibilizando aos seus cidadãos. Não podemos ter uma dependência tão forte de importações para cuidar, por exemplo, dos sistemas alimentares. Mas ainda numa realidade que também é conhecida, tanto um país com pessoas com hábito de trabalho, de trabalhar a terra, com terras aráveis, com água, com alguma capacidade financeira e com pessoas para trabalhar, sobretudo pessoas jovens. Então, como é que nós conseguimos transformar todo este potencial em ganhos reais para os cidadãos, para o país? Nós temos neste momento cerca de 3,1 milhões de famílias que vivem do campo. Se multiplicarmos por 5, vamos chegar a quase metade da nossa população adulta é do campo que tem o seu ganha-pão. Mas também são estas pessoas que permitem-nos, num horizonte temporal relativamente curto, melhorar a oferta de bens essenciais, e aqui sobretudo alimentares, e por essa via também construirmos maior inclusão social. Esse é outro dos grandes desafios que têm os programas de governo, é que o país tem que crescer, mas tem que crescer com as pessoas. E então nós vemos este grande potencial, tanto que Angola apresenta. E por isso temos estado a focar em os meios, recursos, etc., para desenvolvermos e fazer acontecer os tais planos de diversificação, tendo esta âncora. Aí depois temos toda a cadeia logística de apoio, de suporte à produção de alimentos, por um lado, mas ao entrarmos também para o setor primário, termos parte da matéria-prima necessária
para que a nossa indústria transformadora possa também acontecer com menos dependência de fatores de importação. Teremos sempre a necessidade de fazer alguma importação. Portanto, isto é inquestionável. Dizemos é que, em relação às necessidades mais básicas, mais elementares, perante aquilo que são condições de partida, o país tem que ter essa capacidade, essa condição de fazer acontecer. Portanto, o que vamos assistir é um pouco isto. Portanto, uma economia muito dependente ainda do setor português, muito dependente de importações, mas que tem que dar o salto, tem que se transformar. E é este momento que estamos a assistir. Portanto, nós vemos hoje mais pessoas interessadas em juntar a sua energia, o seu conhecimento para fazer acontecer, para transformar, nos mais variados setores da economia. Portanto, eu faço referência a esta âncora que é a produção de alimentos, mas temos o turismo, as telecomunicações, os transportes, o ensino, enfim, quer dizer, a base é bem ampla, não é? Mas é um movimento que está a acontecer e vemos que os primeiros resultados também vão sendo mais visíveis. Portanto, temos mais produtos nacionais a surgir. No que se refere aos bens alimentares, estamos inclusive a quebrar algumas das fronteiras que se colocavam. Havia uma leitura que o país não tinha condições a partida para a produção de trigo, por exemplo, e hoje temos uma produção de trigo de mais de 20 mil toneladas. Ainda é muito pouco perante as necessidades, mas está a acontecer. Em relação ao arroz não é diferente. Também temos ainda muitas necessidades, mas um crescimento expressivo. Portanto, estamos a produzir hoje, comparativamente ao que se produzia há 12 ou 13 anos atrás. Portanto, é um movimento interessante, mas é necessário termos todos essa consciência de que é com essa capacidade de transformar que nós vamos construir um país melhor. Portanto, que vamos ter condição de oferecer mais a todos, termos condição de, ao crescermos, sermos inclusivos. Portanto, as pessoas, independentemente dos setores em que atuam, mas é com esse trabalho, é com essa produção de bens e serviços que nós faremos um país mais forte, um país capaz de melhor abraçar todos os angolanos. Como é que os demais setores estão alinhados nessa estratégia do governo de fazer o país aumentar a produção? Nós temos um Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, e o Plano de Desenvolvimento Nacional é o nosso documento que enquadra todas estas iniciativas, portanto, com um conjunto de políticas, de planos. Portanto, esse é o nosso principal instrumento. Okay. E dentro do Plano Nacional temos então os vários programas, ações, medidas para fazer acontecer. E todos os setores têm um pedaço desta leitura de irmos para frente produzindo mais. Hoje, ao fazermos uma estrada, por exemplo, Sim. temos que saber como é que essa estrada vai ajudar a melhorar ou trazer maior eficiência na produção nacional. Como é que essa estrada vai melhorar os níveis de emprego? Como é que essa estrada vai contribuir para o crescimento da inclusão social, da proteção do género? O mesmo é válido se estivermos a falar de mais energia elétrica. Onde é que nós vamos pôr a energia elétrica? Vamos pôr a energia elétrica lá onde há capacidade de produzirmos mais, onde temos capacidade de incluirmos mais pessoas. Portanto, os setores da economia, e vamos para a educação, para o ensino superior, é todo com este princípio de termos que desenvolver o país, temos que nos capacitar, temos que ter pessoas melhor preparadas, e é, por isso, algo que emana do Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, a grande preocupação é termos a capacidade de contagiar o setor privado, contagiar o setor público empresarial. Portanto, assegurar que todos os atores, todos os agentes económicos têm também esta leitura de que é necessário
fazermos mais. É necessário maior integração para termos uma economia mais forte. Portanto, o Plano de Desenvolvimento Nacional, novamente, traz-nos então este conjunto de referências e o exercício que vamos fazendo é de assegurar a sua implementação e, por essa via, a materialização dos objetivos espelhados nesse documento. Sr. Ministro, e olhando mesmo para o que acabou de explicar, focou-se muito na produção nacional, no investimento da produção nacional e também no campo. Eu pergunto se considera que a agricultura nacional é um grande potencial para o crescimento da nossa economia. Sim, claramente. É um dos vetores de crescimento da nossa economia. Quer pelo número de pessoas que temos neste momento a trabalhar no campo, mas quer pelo potencial que traz de atendermos às necessidades mais básicas que têm os cidadãos. E por isso também um plano específico para alargarmos os sistemas de irrigação para quem atua no campo, e porque é uma das grandes limitações que temos hoje. Por exemplo, este período, que é um período, tanto o cacimbo não chove em Angola, apenas aqueles agricultores com sistemas de rega têm condição de semear. O que significa, e olhando por essa capacidade, os dados que temos dizem-nos que apenas 2% dos campos em produção têm hoje sistemas de irrigação. Apenas 2%. O que significa que, se não formos capazes de resolver este tema, nós chegaremos ao terceiro trimestre deste ano e temos que complementar a ausência de produção nacional com mais importações. Mas nós precisamos, de facto, de criar as soluções para que o país possa produzir os 12 meses do ano. Portanto, como temos hoje, durante a época de chuvas, estamos a semear, o período de cacimbo estamos a fazer o colheita, mas não estamos a semear, porque não temos os tais sistemas de irrigação. E por isso, resolvemos também avançar com um programa específico para atender a esta necessidade. Portanto, pôr o país a produzir é isso mesmo. O mesmo pode ser dito em relação ao sistema de ensino, em que estamos a recuperar os institutos agrários, aí em cooperação com alguns parceiros internacionais, mas ter também esta capacidade. Portanto, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do conhecimento, termos mais pessoas preparadas para ajudarem o país a fazer este salto. Portanto, é um caminho que é exigente, mas que tem que ser feito. Portanto, há sempre estes momentos de arranque, ou se quisermos, de acelerar a implementação dos programas. É desafiador, mas temos que ser capazes de avançar nesta direção, como referido anteriormente. Parte da nossa transformação, parte da alteração da matriz económica de Angola passa por essa capacidade. Senhor Ministro, vê margem, pelo menos, para a nossa economia crescer de forma mais célere que a atual? Sim, portanto, nós, a qualquer momento, teremos, umas 2, 3 semanas, os dados referentes ao desempenho da nossa economia no primeiro trimestre deste ano. Os dados, tanto preliminares, que têm os nossos departamentos de estudo, falam-nos num crescimento em linha com o que estávamos a prever para este exercício de 2024. Mas é um crescimento ainda condicionado por um setor petrolífero que estamos a prever novamente queda em 2024. Mas a economia vai crescer, porque o setor não petrolífero andará a um ritmo mais célere do que o petrolífero de gás, por isso capaz de cobrir esta queda e crescer. Portanto, nós temos ainda algumas deficiências estruturais tão relevantes no domínio das infraestruturas, no domínio do acesso ao crédito, da capacitação técnico-profissional. Portanto, temos ainda desafios que também condicionam essa nossa capacidade de andar um pouco mais depressa.
temos estado a fazer também um trabalho intenso a nível da melhoria do ambiente de negócios e, novamente, concorrem vários setores da nossa economia, do próprio governo, para assegurar que temos, enfim, cada vez mais um ambiente verdadeiramente favorável para que os negócios possam também acontecer com maior previsibilidade, com maior segurança, que os processos sejam sempre mais eficientes, enfim. Portanto, tudo isto vai ser necessário e vai-se trabalhar, portanto, por exemplo, os investimentos que hoje fazemos no domínio das infraestruturas. Eu falei das estradas, falámos tanto da energia elétrica, a água, etc. Tudo isto concorre para que o país possa andar um pouco mais depressa. Mas nós precisamos, ainda assim, e porque estas não são limitações capazes de bloquear o país. Portanto, com o que temos hoje, tem que ser possível fazermos mais. Portanto, é nisso que nós acreditamos. Nós temos zonas do nosso país que têm água, têm estrada, têm luz, têm comunicações, mas produzem ainda pouco, não é? Então temos que continuar a fazer este caminho de remover estas limitações que vão existindo, mas sobretudo capitalizar naquilo que hoje o país já dispõe. Portanto, e aí continuamos a crescer. O Sr. Ministro falou aqui de alguns desafios que a nossa economia ainda tem por enfrentar. E eu gostava de saber se consegue apontar o principal desafio ou um dos principais desafios que a nossa economia enfrenta e como pretende superar. Eu penso que um dos principais desafios que temos reside em nós mesmos. É acreditarmos que somos capazes de transformar este nosso país. Esse é o nosso grande desafio. Nós montamos um país ao longo dos anos que se tornou muito dependente de fatores externos. Criamos fábricas que dependem da importação de matéria-prima, mas que somos capazes de produzir em lá. Portanto, nós temos uma fábrica têxtil, mas nós não produzimos algodão para vender à fábrica têxtil, mas temos tudo para fazer algodão. Eventualmente é mais prático lutar pelas divisas e mandar vir algodão. Nós temos construção de uma casa, mas a tendência é, bom, vamos importar portas, vamos importar janelas, vamos até o pavimento queremos importar. Mas o país pode produzir. O país até vai já produzindo. Nós temos que acreditar nesta nossa Angola, portanto, e na nossa capacidade de transformar. Nós temos que sair deste bloqueio de olhar para fora, olhar para as divisas, olhar para os navios, os aviões que chegam com parte daquilo que o país tem que ser ousado a fazer acontecer. Estamos a criar as condições, estamos ativamente neste processo. Novamente, temos limitações, é inquestionável, mas temos também condições que nos permitem ir fazendo. E vamos tendo muitas histórias interessantes de pessoas que estão a produzir, que estão a transformar, que estão, de facto, a criar mais emprego e a fazer acontecer esta nossa terra. Portanto, reside em nós, nesta nossa capacidade de pegar no que temos, transformar para melhor. E agora, saindo um pouco do lado profissional do Sr. Ministro, já sabemos basicamente como está atualmente o estado da nossa economia. Vamos querer saber um pouco do pessoal, do lado pessoal do Sr. Ministro. Quem é José de Lima Massano? É um cidadão que acredita em Angola e que se sente desafiado todos os dias a fazer mais e melhor para ajudar a crescer o país, a servir o país, no melhor das suas atividades. É assim como sinto, um cidadão a serviço da sua pátria. E não se pode falar de José de Lima Massano, claramente, sem falar de liderança, não é? Dada a sua trajetória profissional, como define uma liderança eficaz? Bom, quando somos capazes de motivar outros para um propósito específico, aí estamos a fazer bem o nosso trabalho. E, felizmente, ao longo do meu percurso profissional, fui tendo sempre a sorte de ter comigo pessoas que acreditavam no nosso trabalho, que nos deram a oportunidade, no meu caso, para servir e, nisto de servir, trazermos outros.
para alcançarmos os objetivos das instituições, das organizações que pertencemos. Portanto, sempre este sentido de equipa e acreditando que, organizados, somos capazes de reunir também as competências para fazer acontecer os propósitos. E é deste jeito que tem funcionado o seu estilo de liderança? Bom, eu luto por isso, não é? Talvez as pessoas que comigo lidam todos os dias poderão fazer uma observação diferente, mas este tem sido o meu sentido, não é? Portanto, muito de partilha e um exercício de aprendizagem permanente. Não é? Mas eu espero que sim, quer dizer, na interação com os meus colegas, é isto que eu procuro transmitir e sempre em conjunto sermos capazes de saber melhor. Sr. Ministro, quando se dirige para os jovens, quando fala propriamente para os jovens, qual é a mensagem que nunca deixa de passar? Acreditar em Angola. Acreditar em Angola e acreditar que juntos somos mais fortes, juntos somos capazes. E é com essa energia dos mais jovens, dos menos jovens, que vamos construir um Angola melhor. Muito obrigada, Sr. Ministro, por esta conversa, em que esteve então a falar do estado atual da nossa economia e também um pouco do seu lado profissional. Obrigada, Sr. Ministro, foi um prazer conversar consigo e esperamos numa próxima ocasião ter mais conversas com o Sr. Ministro. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigado. Estive em conversa com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, um homem que está abraçado à economia nacional. Obrigada a si por ter estado aí do outro lado. Nós voltamos numa próxima ocasião.